Shalom, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma história? Hoje a tia Jéssica vai contar a história para vocês de José. Vamos lá? José era o amado filho de Jacó. Embora José tivesse mais 11 irmãos, ele era o preferido de Jacó, deixando os outros irmãos revoltados e enciumados. Com a idade de 17 anos, José cuidava das ovelhas de seu pai na companhia dos outros irmãos. Quando dormia, José tinha muitos sonhos e os contava para seus irmãos. José dizia: "Um dia, sonhei que amarrávamos feixes no campo. De repente, o meu feixe ficou em pé e os de vocês se inclinaram." E seus irmãos diziam: "Você acha que vai reinar sobre nós?" E a raiva de seus irmãos crescia cada vez mais. Um dia, decidiram se livrar de José. Primeiro, levaram-no para bem longe do lugar onde sempre reuniam as ovelhas para pastar. Tiraram dele a túnica colorida que Jacó tinha dado de presente e depois jogaram-no em um poço vazio. Iriam deixá-lo por lá, mas então apareceram alguns mercadores de escravos que o tiraram do poço e resolveram vendê-lo como escravo. Logo em seguida, os irmãos de José pegaram sua túnica, mataram um bode e a molharam no sangue do animal. Levaram a túnica para que seu pai Jacó pensasse que um animal selvagem havia devorado José. José foi levado para o Egito pelos mercadores de escravos e lá Potifar, comandante da guarda do faraó, comprou-o por 20 moedas de prata. E José tornou-se mordomo na casa de Potifar. Potifar tinha uma mulher má que enganava o seu marido. Ela sentiu-se atraída por José, que era jovem e belo, e então tentou seduzi-lo. Como José recusou, a mulher de Potifar vingou-se, acusando injustamente José. Potifar ficou irado e mandou-o para a prisão. Na prisão, José, que havia recebido de Deus o dom de interpretar sonhos, revelou o significado do sonho do copeiro do rei, dizendo a ele que seria liberto, o que realmente aconteceu a José. Dias depois, o faraó teve um sonho que ninguém soube interpretar. O copeiro lembrou-se de José e o faraó mandou buscá-lo. Quando José chegou, o faraó disse-lhe: "Soube que tens sabedoria para interpretar sonhos. Então, diga-me, o que significa?" "Sonhei que subiam do Nilo 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras, que devoraram as gordas. Depois vi 7 espigas de trigo bem cheias. Logo, surgiram 7 espigas secas e feias, que devoraram as cheias." Deus revelou para José o significado. E José disse: "Deus mostrou ao faraó o que irá acontecer nessa terra. 7 vacas gordas e 7 espigas cheias serão 7 anos de fartura, que virão sucedidos por 7 anos de fome, representados pelas 7 vacas magras e 7 espigas secas." O faraó então perguntou: "O que devo fazer?" José respondeu: "O faraó deve escolher um homem sábio que administre a provisão dos anos de fartura, das colheitas do seu reino, para que possam abastecer-se nos anos de fome." O faraó apreciou demais as palavras de José e declarou: "Já escolhi esse homem. Será você, José." Ele ordenou que o vestissem com vestes reais e colocou no dedo de José o anel real.
Assim, José tornou-se vice-rei do Egito. Nos anos de fartura, mandou construir enormes celeiros e guardar boa parte da colheita. E quando vieram os anos de fome, abriu os celeiros para comercializar com todas as nações. A notícia da venda de trigo no Egito atraiu os irmãos de José, que foram para lá a fim de comprá-lo. Não reconheceram José quando o viram. Inclinaram-se e o reverenciaram como vice-rei que era. Quando José os viu, logo reconheceu a todos. Depois de testá-los com duras provas, fazendo-os temer pela própria vida e achar que tudo era castigo de Deus pela maldade que praticaram contra o seu irmão José, revelou-se a eles. Então, seus irmãos pediram-lhe perdão e o abraçaram. Trouxeram depois o velho Jacó para rever o filho que julgava morto. Foi assim a vida de José, um homem que, guiado por Deus, triunfou. Pense um pouquinho agora sobre essa história. O que foi que os irmãos fizeram a José? Não foi uma atitude boa, não é? E como Deus usou toda essa situação ruim e transformou num grande triunfo, numa grande vitória, que rendeu vida para todo o planeta naquela época. Porque todos tiveram alimento por causa da boa gestão de José, por causa do dom que Deus deu a ele, de interpretar sonhos. E porque Deus honrou a vida de José, todo o Egito e todas as nações da terra tiveram um alimento. Não foi maravilhoso? Não é maravilhoso o cuidado de Deus por nós? Deus é assim, cuida da gente, Ele cuida de nós, ainda que o tempo seja difícil, ainda que seja uma situação muito ruim. Deus está cuidando de nós e Ele vai usar toda essa situação ruim para um bom fim, tá bom? Um grande beijo e até a próxima história. Tchau!